Meus amados e preciosos irmãos, a graça e a paz do Cordeiro sejam sobre as suas vidas. Nesse vídeo eu vou provar para você nas Escrituras que a igreja não passará pela grande tribulação. Os acontecimentos relacionados depois do capítulo 4 de Apocalipse, que é a grande tribulação, a igreja ela não aparece. Como assim, Davi? Os capítulos 9 a 19 de Apocalipse, que estão relacionados com a grande tribulação, não existe, meus amados, nenhuma menção da igreja especificamente. Mas no capítulo 19, a igreja ela volta com o Cordeiro que ele vai reinar. Em Apocalipse 3, no versículo 10, você vai encontrar uma promessa de livramento e isenção da igreja de Filadélfia da grande tribulação. Quando a Escritura fala igreja de Filadélfia, não está se referindo a uma placa denominacional, não, mas crentes que são como aqueles irmãos ali. Então, em toda a Escritura, aparecem as seguintes palavras que estão relacionadas com a grande tribulação. Eu não vou ler cada passagem para não ficar um vídeo longo, mas as palavras são ira, julgamento, indignação, castigo, hora da angústia, destruição e trevas. E nenhuma dessas palavras estão relacionadas ou conectadas de alguma forma na palavra com a igreja. Veja bem, meus amados, a tribulação enfrentada pela igreja, que ela é descrita nas Escrituras, meus amados, ela é dita como leve e momentânea tribulação. Davi, onde é que está isso aí, Davi? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Então você esperar, se preparar para passar pela grande tribulação, é uma grande controvérsia com a bem-aventurada esperança de Tito capítulo 2, meus amados. Versículo 13, que diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Eloá e o nosso Senhor Yahushua o Machia. Veja bem, José, que ele era um tipo de Cristo, ele casou-se com Azenate antes dos 7 anos de fome. Gênesis 41, versículo 45. Enoque, que era um tipo de crente arrebatado, ele foi tirado antes do dilúvio. Judas capítulo, ou melhor, não tem capítulo, né? Só um capítulo só. É o versículo 14 e 15. Ló e a sua família foram tirados de Sodoma antes da descida do juízo do Pai. Então, Hashem, o Criador, ele sempre poupou o seu povo em momentos de juízos coletivos sobre a terra. Então eu vou mostrar para você, meu amado, agora, eu vou mostrar para você as passagens bíblicas que revelam que a igreja ela não está sob condenação, porque a grande tribulação é uma espécie de condenação junto de ira. E nem vai passar pela ira de Hashem, pela ira do Criador, ok? A igreja ela não está sob condenação. Vamos lá. Romanos capítulo 1, que você já conhece, que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Yahushua o Machia. Nenhuma condenação, ok? João capítulo 5, versículo 24, a Escritura diz assim, ó, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Veja bem, não vai entrar em condenação, mas passou da morte para a vida. 1 João capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo, veja bem, dia do juízo, temos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Esse dia do juízo é uma referência tanto à grande tribulação, quanto propriamente dito ao dia do juízo final, ok? Agora eu vou mostrar para você as passagens que mostram, que provam que a igreja ela não está sobre a ira, ela não passa pela ira. E a ira é a grande tribulação. Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Vamos ver. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Ou melhor, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Yahushua, que nos livra da ira futura. Glórias ao nome do Altíssimo. Romanos capítulo 5, versículo 9 também diz, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Você pode glorificar aí ao nome do Criador, aí ao nome do Altíssimo, do Todo-Poderoso Rei da Glória aí, ó. Porque se você está em Yahushua o Machia, você já passou da morte para a vida, você não está sob condenação. Nós seremos por ele salvos da ira. Davi, onde mais tem? Já falei para você, Apocalipse 3, versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Faz referência, então, à grande tribulação, ok? Poderia mostrar mais passagens das Escrituras aqui para você, meu amado. Mais passagens das Escrituras. Aliás, eu vou mostrar aqui, vamos lá. Vamos para
Vamos então aqui vamos para Isaías capítulo 26. Vamos para Isaías capítulo 26, versículo... Isaías capítulo 26. Deixa eu localizar aqui rapidamente. Olha só que referência aqui, que ela é bem similar a Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Olha só. Isaías capítulo 26, verso 19 e 20, que diz: os teus mortos viverão, e os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Hashem, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Verso 20. Vai, pois, filho meu, entra nos teus quartos e fecha tuas portas sobre ti. Esconde-te por só um momento, até que passe a ira. Isso aqui está descrevendo um quadro perfeito do arrebatamento, da vinda do Cordeiro, que vai desencadear os eventos finais, que vai vir a grande tribulação, o tribunal do Cordeiro, do Mashiach, lá no céu, depois as bodas. Enquanto isso, as taças estão sendo derramadas aqui, a ira divina está sendo derramada aqui, e no final, então, vai terminar a grande tribulação e vai se iniciar o reino milenial. Aí, ó, vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha a tua porta. Isso aqui é um chamado para a igreja. A igreja deve estar alerta. A igreja verdadeira, os crentes verdadeiros, aqueles que não são apenas de boca, não passarão pela tribulação. Tenha essa esperança dentro de você. Tenha essa alegria, tenha essa certeza dentro de você. E console o seu irmão, console os seus irmãos com essas palavras, como o apóstolo Paulo disse. Vou ficar por aqui, que o Pai abençoe a sua vida. Não perca o próximo vídeo, que nós vamos continuar esse interessante, empolgante, edificante assunto. Amém? Que o Pai te abençoe.